Então, todo mundo junto, livro do profeta Oséias, capítulo de número 11. Eu estou aqui na 6ª mensagem da série Por que nós perdemos o primeiro amor. Já preguei 5 mensagens, não sei se eu vou lembrar de todas, mas por olhar para os maus exemplos, andar com as pessoas erradas, por não guardar o coração, deixar de se alimentar de Jesus, por não mudar, quando a gente para de mudar, perde o primeiro amor. E hoje é a 6ª mensagem. Hoje eu vou falar com você sobre por que perdemos o primeiro amor. Hoje eu vou falar sobre por nos distanciarmos do Senhor. Porque sem perceber, nós vamos nos distanciando de Deus. E isso nos faz perder o primeiro amor. Você pode estar dentro da igreja, pode estar fazendo a obra, mas pode estar longe de Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes eu estou envolvido com as coisas de Deus, mas não estou envolvido com Deus. Às vezes eu estou envolvido com as coisas dele, mas não estou envolvido com ele. Não é errado a gente estar envolvido com as coisas de Deus, é bom. Só que tem um problema. Quando eu apenas estou envolvido com as coisas de Deus, mas não estou envolvido com quem? Com Deus. Amém? Eu posso estar fazendo a obra de Deus, mas posso estar longe do Deus dessa obra. E esse é o problema. Eu posso estar fazendo a obra e posso estar longe do Deus da obra. O que nós vamos começar a perceber? Que o seu amor não vai ser o mesmo. Sua dedicação não vai ser a mesma. Seu empenho não vai ser o mesmo que foi um dia. Por quê? Porque eu estou envolvido com as coisas de Deus, mas não estou envolvido com quem? Aí o seu amor não vai ser o mesmo, a sua dedicação não vai ser a mesma. Nós não vamos nos importar como deveríamos nos importar. Então, sem perceber, nós vamos nos distanciando de Deus. A gente vai ficando longe dele, vai se distanciando. E quando eu vou me distanciando, o meu amor não é que eu parei de amar, só eu não amo mais como antes. Não me dedico mais como antes. Não me esforço mais como um dia eu já me esforcei para Deus. Então, eu vou me distanciando. Agora, por que eu me distanciei de Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Como que eu me distanciei e por que eu me distanciei de Deus? É algo que a gente tem que se perguntar. A única maneira da gente se distanciar de Deus é quando o Senhor, em algum momento, ele deixou de ser a prioridade da minha vida. Então eu comecei a me distanciar dele. Eu não percebi, mas ele deixou de ser a prioridade. E daí eu vou me distanciando. Porque às vezes a gente diz, Deus não fala mais comigo. Deus, eu não sinto mais o Senhor. Ele não fala mais. Não é isso. Eu não percebi. Mas o problema não está em Deus. Deus está no mesmo lugar de onde ele nunca saiu, na palavra dele. É eu que fui fazendo o quê? Me distanciando. Você está ouvindo a minha voz super bem porque você está perto de mim, dentro do ambiente da igreja que tem um som amplificado. Através do microfone e todos os equipamentos e as caixas. Você está me ouvindo. Agora vai lá na esquina. Você vai me ouvir bem? Vai ouvir menos. Agora anda 2 quadras para lá. Você vai me ouvir? Provavelmente não vai ouvir mais. Então às vezes a pessoa diz, mas eu não sinto mais Deus, mas Deus não fala comigo, mas Deus e Deus e Deus, então qual é o problema? O problema é que nós não percebemos e fomos nos distanciando. Então nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, mas às vezes não estamos envolvidos com quem? Com Deus. Nós podemos estar dentro da igreja, mas longe da presença do Senhor. Então eu posso estar fazendo a obra de Deus, mas deixei de me envolver com o Deus dessa obra. E fui me afastando. E isso faz com que a gente perca o primeiro amor. Ou seja, eu não deixo de fazer a obra. Eu não deixo de estar envolvido com a igreja. Eu não deixo de estar envolvido com as coisas de Deus. Só eu não tenho mais o amor que um dia eu tive. Onde a gente se doava, onde a gente fazia o máximo, onde a gente não faltava um culto. Meu Deus, o pastor tinha que nos mandar embora. Então, por que eu perdi o primeiro amor? Porque eu não percebi. Mas eu fui me distanciando de quem? De Deus. Então, Deus não fala mais comigo, mas não é que Deus mudou. Na verdade, eu mudei. Quanto mais longe eu vou ficando dele, mais difícil ouvir a voz. Então, Deus está falando com o povo de Israel, através do profeta Oséias, aqui no capítulo 11, que nós vamos ler agora. E Deus vai falar algo muito interessante sobre o povo de Israel, quando Deus chamou eles. A época que Deus chamou, e a gente precisa voltar a esse amor.
Oséias 11, versículo 1, a Bíblia diz assim, eu quero que todo mundo leia comigo, Oséias 11, versículo 1, o que diz a nossa Bíblia, pessoal? Oséias 11, versículo 1 diz assim, ó, quando Israel era o que, pessoal? Menino. Olha o que Deus falou, eu fiz o quê? O amei. Então, eles ainda não tinham crescido, eles ainda não eram aquela nação que um dia eles se tornaram. Deus está falando que chamou eles quando eles eram meninos, é como se Deus estivesse dizendo assim, quando eles eram criança, quando eles eram pequenos. Aí chegou o ponto que eles se multiplicaram como povo, que eles cresceram como nação e foram se distanciando de Deus. Eles eram o povo de Deus, só eles estavam distantes de Deus. Eles eram o povo da promessa, mas eles foram se distanciando do Deus que deu a promessa. Eles não deixaram de ser povo de Deus, só eles foram fazendo o quê? Se distanciando. Deus está dizendo, quando eles eram meninos, ou seja, quando eles eram pequenos, eles não tinham nada, Deus está dizendo, eu amei eles. E o que mais que Deus fez? Eu os amei, Deus amou aquele povo. E eu o amei, e do Egito. O Egito, para mim e para você, simboliza o mundo. E quando Deus muitas vezes nos encontrou, nós vivíamos aonde? Perdidos no mundo, no Egito, nessa vida fora aí, longe de Deus. E Deus está dizendo que amou, e do Egito Deus chamou eles, ó. E do Egito chamei. Chamou a quem? Ao meu filho. Então Deus nos pega lá do mundo, de uma vida perdida, de uma vida distante, de uma vida longe dele, uma vida muitas vezes de pecado, uma vida, não sei que vida você vivia. Cada um que está aqui hoje nesse culto tem uma história diferente. Cada um que está aqui hoje tem uma história de vida. Só que Deus pegou você do jeito que você estava. Você sabe como é que você entrou na igreja? Você lembra como é que você entrou? E olha o que Deus fez na nossa vida. Ele está dizendo que lá do mundo Ele nos chamou e nos transformou em filhos dEle, filhos de Deus. Então Ele está dizendo que quando nós éramos meninos, Ele nos amou. Quando Israel estava lá, eram pequenos, Deus amou. Só que às vezes essa coisa da gente querer crescer, essa coisa da gente querer, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo, às vezes isso nos distancia de Deus. Porque servir deixou de ser a minha prioridade. A minha prioridade é aquilo que eu quero alcançar, é aquilo que eu quero ter. E por que eu me distancio de Deus? Quando Deus deixa de ser a minha prioridade, eu vou me afastando dele. E a gente tem que voltar a esse primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Quando a gente servia a Deus só por servir. Quando a gente não queria conseguir nada, a gente não queria alcançar nada. A gente servia só por servir. E é esse amor que a gente tem que voltar. E às vezes a gente não está percebendo, mas nós estamos ficando que nem o povo de Israel. Nós somos o povo da promessa, mas estamos longe do Deus da promessa. Nós somos o povo da igreja, mas estamos longe do Deus da igreja. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Às vezes a gente está aqui sentado, mas para e pensa comigo. E durante a semana, qual é o tempo que eu tiro para Deus? Qual é o lugar que Deus tem na minha vida? Quais são os momentos que eu tenho com Ele? Eu não estou dizendo que é errado a gente estar aqui no domingo, mas a gente às vezes não percebe que vinha em todos os cultos. Daqui a pouco, a gente parou de vir na segunda, começou a vir só quarta, sexta e domingo. Daqui a pouco a gente para de vir na quarta, vem só sexta e domingo. Daqui a pouco para de vir na sexta e só vem domingo. E daqui a pouco para de vir todos os domingos. Começa a vir só na Santa Ceia. E daqui a um tempo como é que a gente está? Não vem mais. E assim, sem perceber, a gente vai se afastando, se distanciando, vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de se envolver com as coisas da igreja. Então a gente perde o primeiro amor por se distanciar do Senhor. Então a gente precisa voltar ao primeiro amor, voltar como a gente era menino, aquela época da inocência, do início da nossa caminhada com Deus, quando a gente não tinha maldade, quando a gente queria servir a Deus por servir. Levante a mão direita e diga assim, o pastor, diga servir por servir. A gente não pensava em ganhar nada. A gente só queria servir para se sentir útil. A gente só queria servir como uma forma de agradecer por tudo o que Deus já fez por nós. A gente queria servir como uma forma de gratidão, de eu tenho que fazer alguma coisa por esse Deus, porque olha o que Ele fez por mim.
A gente queria servir por servir. E agora a gente tem que ver se isso está dentro do nosso coração. Falar sobre perder o primeiro amor não é dizer que a pessoa não ama, mas é dizer que não existe mais o amor da entrega, o amor do sacrifício, o amor de se doar sem esperar nada em troca. Porque às vezes o nosso amor é assim: Deus, eu vou fazer tal coisa, eu quero saber o que o Senhor vai fazer. Deus, eu vou dar essa oferta aqui, eu quero saber o que o Senhor vai me dar. Deus, eu vou orar, eu quero saber o que eu ganho orando. Se eu não ganhar nada, eu vou parar. Eu vou fazer um jejum, mas eu quero saber que bênção que eu vou alcançar com esse jejum. Então, às vezes, o nosso amor deixou de ser um amor de servir por servir. Virou um amor onde a gente quer sempre que Deus nos dê algo em troca. Que a gente quer sempre que Deus nos alcance, que Deus faça alguma coisa. É como se fosse um amor assim que a gente vai no mercado, eu pago tanto e levo isso. Só que Deus não quer esse amor. Deus quer que a gente tenha um amor puro por Ele. Que quando eu fizer algo, eu diga: Deus, eu estou fazendo essa oferta e eu não espero nada. Se o Senhor quiser me dar uma bênção, é o Senhor que quer, mas se o Senhor não der, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar sendo fiel, porque eu não estou vindo pelo que o Senhor pode me dar. Eu venho pelo que o Senhor é. É por isso que eu estou te servindo. Não é pelo que o Senhor vai me dar, mas é pelo que o Senhor é. Esse amor que a gente tem que voltar em Deus. Então Deus está dizendo que Ele amou o povo. Mas eles foram crescendo, eles foram prosperando, se transformaram numa grande nação e às vezes, sem perceber, nós vamos nos afastando de quem? E daí a gente perde esse primeiro amor, aquele amor que a gente tinha de servir por servir, de se doar. Então a gente precisa voltar a esse tempo da inocência. Sabe, quando a gente era um exemplo para as outras pessoas, hoje a gente não é um exemplo. Hoje a gente não se importa mais, a gente não dá bola, a consciência não pesa, nós não somos tocados, o coração não dói. Quando a gente tinha aquele temor. E hoje parece que a gente perdeu esse temor que nós tínhamos do início. Alguém nos dava uma coisa para fazer, a gente tremia na perna e, ai meu Deus, tem certeza que o Senhor me escolheu, não tem alguém melhor que eu. Às vezes a gente foi perdendo o temor e a gente não pode perder esse temor pelo Senhor. A gente se importava mais. Se você dormisse uma noite sem orar, o Espírito Santo conseguia falar contigo. E às vezes ficava aquela voz o dia inteiro dentro de nós: hoje você não orou, você não falou comigo. E aquela voz ficava dizendo dentro de nós: você tem que orar. Às vezes a gente não ouve mais essa voz. Não é que Deus não fale, é porque você está longe. E quanto mais longe você estiver, mais difícil é ouvir a voz de Deus. Agora, quando a gente estava perto, aquela voz dizia: tu não leu a Bíblia hoje? Sabe, a gente passava o dia inteiro e aquela voz ficava incomodando a gente dentro. Ah, tu ainda não orou. E aquela voz dizia: tu não vai orar, tu tem que orar. Mas às vezes a gente não ouve mais essa voz, porque a gente não percebeu que estamos na igreja, mas talvez estamos longe de Deus. Estamos às vezes envolvidos com a obra, mas não estamos envolvidos com Deus dessa obra. Então a gente tem que olhar para dentro e ver: puxa, às vezes eu penso que eu estou servindo, mas eu estou longe. É que nem aquele povo da época de Jesus, os fariseus. Quem é que lembra que Jesus falava dos fariseus? Jesus olhou e falou: esse povo aqui é que nem um robô. Eles cumprem todas as leis, todas as obrigações, mas Deus estava dizendo: eles só me servem da boca para fora, porque o coração deles está longe de mim. Então Deus estava dizendo: o coração deles está longe. Então precisamos voltar. Às vezes a gente não percebeu que está ficando distante de Deus. Mas pastor, por que eu estou distante? É como eu te disse, Deus deixou de ser a minha prioridade. Salmo de número 80. Vamos lá comigo. Se nós estamos nos distanciando é porque Deus deixou de ser a prioridade. Deus tem que voltar a ser a sua prioridade. Deus tem que voltar a ser o número 1. Então alguma coisa ocupou o lugar dele. Alguma coisa está na frente dele. Alguma coisa está sendo a prioridade da minha vida e o Senhor tem que voltar a ser a prioridade. Salmo 80, quem achou, diga amém. Vamos ler com o pastor o verso de número 19. Você vai ler comigo agora. Salmo 80, 19. Olha o que diz a nossa Bíblia aqui, queridos. O que está escrito na nossa Bíblia? A primeira palavra eu quero que você leia. Faze-nos. Vamos lá, todo mundo em voz alta, não ouvi. Faze-nos voltar. Lê de novo, vamos lá, igreja. Faze-nos. Olha o que o povo está dizendo aqui, o salmista. Deus, eu tenho que voltar, Deus.
Às vezes tem momentos na vida que a gente tem que parar e reconhecer. Sabe por quê? Porque na vida a gente só quer crescer. Na vida a gente só quer ir para frente. Na vida a gente só quer prosseguir. Só que tem fases que Deus não pode me deixar continuar indo, porque eu estou indo sem Ele. E às vezes eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar aos princípios, voltar a ser aquela pessoa que eu era, para depois continuar prosseguindo. E às vezes é por isso que a gente parou. Porque Deus quer que eu volte, recomece, busque Ele, sirva Ele de todo o nosso coração. Porque às vezes eu perdi o primeiro amor, às vezes eu estou caminhando sozinho, eu estou caminhando atrás do meu objetivo, do meu alvo, do que eu quero ser, do que eu quero ter, aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Às vezes eu já fiz até um plano na minha cabeça, que eu quero chegar até tal lugar. E às vezes na vida existirão fases que Deus não vai me fazer avançar, que Deus vai permitir que eu volte. E às vezes é vergonhoso não crescer, não evoluir, não ir para frente, porque a gente tem muito daquilo, o que os outros irão pensar, o que os outros vão falar. E às vezes eu estou mais preocupado com os outros do que ficar preocupado com a minha comunhão com quem? Com Deus. Às vezes eu estou mais preocupado com o que o João vai dizer do que a minha comunhão com Deus. E tem fases que a gente não tem que ir para frente. Tem fases que a gente tem que voltar. Que às vezes eu vou ter que recuar. Voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Voltar para trás para lembrar do princípio, da pessoa que eu era, de como eu servia, para depois eu poder prosseguir. Aí diz o salmista, 19, como é que diz? Faze-nos voltar. Aí ele diz aqui, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o seu rosto. E nós seremos o quê? E às vezes eu preciso voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, a ser aquela pessoa de oração que você era, que você podia estar cansado, arrebentado. Você ia lá falar com Deus. Você pegava a sua Bíblia para meditar. Hoje, a gente tem sempre uma desculpa. Aquela voz parece que não consegue mais falar dentro de nós. A gente ouve ela lá no fundo do fundo dizendo, você não orou. E ela é tão fraquinha que às vezes ela não tem mais força de nos mover. Mas o problema não é Deus, porque Ele não mudou. Mas fomos nós que fomos fazendo o quê? Se afastando. Eu não estou dizendo que você saiu da igreja. Mas eu estou dizendo que às vezes você não está perto de Deus como um dia você já esteve. Que você não está andando com Deus como um dia você já andou. E nós precisamos voltar, o salmista está dizendo isso. A gente precisa voltar, irmão. A gente precisa voltar para perto, para a comunhão. A gente precisa voltar a ser aquelas pessoas que um dia fomos. Ah, pastor, mas por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Como eu te disse, Deus deixou de ser a prioridade. Alguma coisa entrou na frente dele. Vamos comigo em 1 João capítulo 2 e olha o que a Bíblia diz. Finalzinho da Bíblia lá, as cartas do apóstolo João, capítulo 2, à igreja. Pega uma caneta para você sublinhar a palavra que nós vamos ler. 1 João, capítulo 2. Então não é que eu estou fora da igreja, mas às vezes eu estou me afastando de Deus. E eu tenho que voltar a essa comunhão, a essa intimidade. A esse tempo onde eu buscava mais, eu era mais próximo do Senhor, onde eu me envolvia mais com Ele, eu tinha mais comunhão. 1 João, capítulo 2. Todos acharam? Podemos ler? Quem achou, diga glória a Deus. Então leia com o pastor 1 João 2, versículo 15. Eu quero que você pegue uma caneta e sublinhe esse versículo e olhe o que a Bíblia Sagrada diz, versículo 15. Primeira palavra do 15, queridos, vamos juntos. E não ameis o mundo. Por que eu me afastei do Senhor? Eu me distanciei. Porque Deus não é mais a minha prioridade. Pastor, se Deus não é a minha prioridade, o que é a minha prioridade? Não sei. Às vezes as coisas desse mundo. Porque a gente tem tempo para olhar filme, a gente tem tempo para rede social, para ligação, para mandar mensagem, a gente tem tempo para olhar TV, a gente tem tempo para tudo, menos tempo para quem? Ele deixou de ser a minha prioridade. Deus está dizendo, não ame o mundo. O mundo vai lutar sempre para atrair você. O mundo sempre vai fazer coisas novas para buscar a minha atenção e o meu olhar, para ocupar o meu tempo com as coisas daqui. E quando eu começo a encher a minha alma com as coisas desse mundo,
A minha alma fica tão estufada que eu começo a ficar sem vontade das coisas de Deus. Porque eu estou me preenchendo com outras coisas que são desse mundo. E às vezes a gente tem tempo para tudo, menos para quem? Você vai falar com a pessoa, ela diz, está corrida a minha vida, eu não tenho tempo. Pastor, está difícil, é que todo mundo tem o dia com 24 horas. Conseguimos fazer só aquilo que é prioridade. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que almoçou hoje? Levanta a mão. Ué, por que você almoçou hoje? Tua vida é tão corrida. Você não tem tempo para nada. Por que você almoçou? Porque almoçar é uma... Você almoça durante a semana ou não? Quem é que almoça? Mas tua vida não é tão corrida. Você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para nada. É tão corrida, é tão puxado. Pastor, eu até me esqueci. Eu nem liguei para o fulano, nem vi a mensagem, nem fiz isso. Meu Deus, a minha vida é uma loucura, pastor. Mas como é que tu almoçou? Para almoçar você teve que parar tudo? Quem almoça no serviço foi para o refeitório. Quem almoça na rua teve que procurar o restaurante, se deslocar até o restaurante, sentar, se servir, comeu, bem descansado. Sim ou não? Foi no caixa pagar, conversou com quem estava junto, deu uma caminhada e voltou para o trabalho. Mas sua vida não é corrida? Mas por que você almoça? Porque se alimentar o corpo físico para você é uma prioridade. Tudo que é prioridade, você arranja tempo. Quando você tem que almoçar, você não larga tudo para almoçar? Sim ou não? Ou você almoça em cima do computador? Não, a gente larga, você para com tudo, você larga o celular, larga o computador, sai do ambiente do trabalho, porque aquilo é uma prioridade. Então por que eu me distanciei de Deus? Porque Deus deixou de ser a minha prioridade. Deixou de ser a minha prioridade estar na igreja, fazer um jejum, orar, ler a minha Bíblia. Eu não percebi, mas eu fui colocando outras coisas na frente, fui me ocupando com tantas coisas, quando chegava a hora eu estava cansado ou sem vontade. Por que eu estava sem vontade? Porque eu fui me preenchendo com outras coisas. E às vezes estou ocupando o lugar do Senhor com outras coisas. Aí diz aqui, o que diz a Bíblia? Não ameis o quê? E o mundo vai fazer de tudo para conquistar você. E cada vez o mundo vai fazer alguma coisa para te ocupar, para ocupar o seu tempo, para ocupar o seu dia a dia, para fazer você estar cansado, para você não ter tempo para quem? O mundo vai nos ocupar. Antes você queria olhar um filme, você tinha que ir na locadora pegar uma fita. Você tinha que ir lá no cinema assistir. Hoje tu quer olhar um filme? Aonde que está o filme? Dentro da tua casa. Tu só pega o controle remoto e escolhe quantos tu quiser. No cinema, tu olhava uma sessão, tu tinha que ir embora. O videocassete, tu botava uma fita, acabou, não tem mais graça. Agora, dentro da tua casa, tu tem um monte de filme. Tu pode olhar um atrás do quê? Isso vem para me ocupar. Não estou dizendo que é pecado, mas vai me ocupando e vai me enchendo e eu fico sem vontade de fazer as coisas de quem? Então o mundo vai me ocupar. E a Bíblia está dizendo, não ame esse mundo. O mundo tem coisas atrativas. O mundo tem coisas gostosas. Se não fosse assim, todo mundo abandonava o mundo e vinha para a igreja. O mundo está disputando você com Deus. E a Bíblia diz, não ameis o mundo. O que a Bíblia diz? E nem o que no mundo. Então por que eu me afastei de Deus? Porque as coisas desse mundo foram ficando como prioridades na frente de Deus na minha vida. E diz mais, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está onde? E é verdade, a gente vai perdendo aquele amor por Deus, a gente vai perdendo aquele desejo de estar na igreja, nós vamos perdendo o amor do Pai, perdendo aquela vontade de orar, perdendo aquela vontade de ler a Bíblia. Ai, pastor, é que ler a Bíblia é tão cansativo. Ai, me cansa, eu prefiro fazer outra coisa. Ai, que orar, pastor, eu dobro o joelho, 5 minutos, parece uma eternidade. Oi, Deus, estou aqui. Aleluia. Oh, glória. Boa noite. Irmão, vai ficando uma coisa sem graça, cansativa, porque eu vou perdendo o amor do Pai, porque o mundo está me envolvendo. Aí diz mais, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do quê? Ou seja, são coisas para atrair o meu olhar, atrair o meu coração, atrair a minha atenção.
são coisas para me envolverem. Aí diz mais o 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para onde? Ô irmão, eu me distanciei de Deus porque Ele deixou de ser a minha prioridade. Enquanto Ele for a minha prioridade, ninguém me afasta dEle. Tiago capítulo 4. Às vezes a gente vai dizer, não, eu me distanciei de Deus porque o fulano me machucou, porque o Beltrano me feriu, porque me fizeram isso, me fizeram aquilo. Ninguém nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, o que nos separará do amor de Deus? A Bíblia diz que não é a morte, não é o porvir, não são os anjos e nem os principados, nada. Então o que me afasta de Deus? Eu. Porque eu comecei a me envolver com o mundo, ter um caso com o mundo, e o mundo é atraente, o mundo é sedutor, e fui abandonando Deus que fez tudo por mim. Vamos lá? Tiago capítulo 4. E olha o que o Tiago vai falar para nós aqui no capítulo 4, versículo 3. Todo mundo junto, o que diz a Bíblia? Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Aí ele diz, para gastar em vossos. Então Deus está dizendo que Ele para de me ouvir, de me responder. Porque Ele está vendo que a intenção do meu coração não é mais para Ele, é para mim, é para o meu deleite, é para aquilo que eu quero. Já não é mais para a glória dEle, para a vontade dEle, é para minha. Aí diz o 4, como é que ele vai dizer? Leia, anote as duas primeiras palavras do 4, circula com a tua caneta, o que está escrito aí? Não estou ouvindo. Mais alto, vamos lá? Adúlteros e adúlteras. Sabe o que Deus está dizendo? Nós estamos traindo Ele. Ele está se sentindo traído, porque a dedicação que eu tenho para as coisas do mundo, às vezes eu não tenho para Deus. A dedicação que eu tenho para a minha família, às vezes eu não tenho para o Senhor. A dedicação que eu tenho para o meu trabalho, eu não estou tendo para Ele. Se chegar um cliente de última hora e você tem que sair correndo, você troca a roupa rápido em casa, sai correndo, sai trupicando em tudo, pega o ônibus, meu Deus, vai quase caindo e tal, chega lá e atende o cliente. Se tiver atrasado para o culto, não vai dar tempo, hoje eu não vou. Então Deus está dizendo que aquilo que eu faço às vezes para o mundo, eu não faço para quem? Às vezes tu atravessa tudo, atravessa a cidade atrás de um cliente. Mas se tu estiver do outro lado da cidade, tiver que atravessar a cidade para vir num culto, hoje eu estou muito longe, hoje eu não vou. Então Deus está dizendo que Ele está vendo que o que eu faço para as coisas daqui, eu não estou fazendo para quem? Para Ele, leia comigo. Adúlteros e adúlteras, continua. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra quem? Aí diz mais, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Porque eu começo a me atrair pelas coisas do mundo, começo a amar as coisas daqui, eu perco vontade das coisas de quem? E daí alguém diz, fulano, tu tá orando? Tá me cobrando, né? Só me manda orar. Para com isso aí. A gente começa a ficar até brabo. Quando alguém diz, eu não te vi na igreja. A gente fica até chateado se alguém vem assim por bem e tenta falar, ô irmão, senti tua falta. Ô irmão, tá me cobrando? Eu venho na igreja quando eu quiser. Então a gente vai ficando inimigo das coisas de Deus. Aí diz mais, como é que diz o 5? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. O que ela diz, pessoal? O Espírito que em nós habita, ele tem o quê? Quando é que você tem ciúmes? Quando tu vê a tua esposa dando atenção para os outros e não dá atenção para quem? Quando tu vê o teu marido dando atenção para as outras e não dá atenção para quem? Deus está dizendo que Ele tem ciúmes de você. Que Ele queria que o tempo que tu dedica para todas essas coisas, tu dedicasse mais para Ele. Não apenas o domingo, mas todos os dias tu tivesse um tempo dedicado para Ele. Tem alguma pessoa na sua vida que você ama muito? Quem é que tem alguém aí que você ama muito? Um filho, um marido, alguém? Você tem uma pessoa que você ama demais? Sim ou não? Imagina você andar o dia inteiro do lado dessa pessoa que você ama demais. Esposo, esposa, filho, filha, neto, não sei quem é essa pessoa da tua vida. Mas que tu ama demais. Você tem uma pessoa assim ou não tem? Tu ama ela. Imagina você andar o dia inteiro do lado dela, você acorda do lado dela, você vê ela almoçar, você vê ela tomar café, você vê ela jantar, você fica o dia inteiro ao redor dela. E o dia inteiro
ela nem olha para ti. Ela não fala uma palavra contigo. Sabe quem é esse que fica o dia inteiro do nosso lado? É o Espírito Santo. E às vezes a gente passa o dia inteiro e não fala uma palavra com Deus. Às vezes a gente não dá nenhum bom dia, Senhor. Obrigado por esse dia, acordei. Senhor, eu não quero sair dessa cama sem pelo menos falar 5 minutos contigo. E eu não quero falar 5 minutos pedindo. Eu quero falar 5 minutos agradecendo e dizendo, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom para mim. E às vezes a gente passa o dia inteiro e não fala com Deus. Ou quando vai falar, a nossa oração é a mesma, sabe? É aquela oração que a gente começa, por exemplo, segunda-feira, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha mãe e minha família. Amém. Terça, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha mãe e minha família. Quarta, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha mãe e minha família. Quinta, vai orar de novo, né? Aquela oração virou uma reza já, né? Antes de dormir, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha mãe e minha família. Sexta, Senhor, o Espírito Santo vai dizer, oi, é a mesma de ontem? Então nem precisa. Ele já sabe. Porque às vezes a gente está assim, Deus está dizendo que Ele queria ter mais de você. Olha para mim. Será que Deus pode ter mais de você? Você pode entregar mais para Ele? Tirar mais tempo para falar com Ele? Ele está o dia inteiro do seu lado. Você faz Ele esperar o dia inteiro? Para no final do dia, quando tu está podre de cansado, quase dormindo, tu dobra o joelho e fala meias palavras e vai dormir. E Ele diz, puxa, eu vou ter que esperar mais um dia todo para de novo ouvir só mais meias palavras. Ele queria muito mais do que isso. Olha o que diz aqui o versículo de número 6. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, como é que diz o versículo 5, perdão? Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita. O que ele tem? Irmão, então eu preciso voltar para perto de Deus. Pastor, como é que eu volto se eu me distanciei? Deus precisa ser a minha prioridade. Eu me distanciei porque Ele não é mais a minha prioridade. Deus não está mais em primeiro lugar. Vamos comigo em Mateus 6, olha o que a Bíblia diz. Volta lá no Novo Testamento. Então Deus precisa voltar a ser a prioridade da nossa vida, irmão. É por isso que nós nos afastamos de Deus. E a gente não percebe, dentro da igreja, estamos nos afastando de Deus, dentro da casa dEle. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas o nosso coração está longe. Nosso coração está distante. Às vezes o pastor está orando, os irmãos estão se envolvendo e nós estamos distantes. Se a gente bota a culpa na igreja, eu acho que é a igreja que é ruim, o louvor não é bom, a igreja é fria, mas não percebemos que nós esfriamos. Pastor, mas Deus não fala mais comigo. Mas como é que antes você ouvia? Hoje você não ouve mais. Claro, quanto mais longe você estiver, mais difícil é para ouvir. Mateus 6. Todos acharam? Olha o versículo 33 com o pastor. Como é que diz a nossa Bíblia, queridos? Vamos lá? Mas buscai. Como é que eu tenho que buscar? Primeiro o que, pessoal? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão. Então a Bíblia está dizendo que eu não preciso nem pedir. Se eu colocar Deus acima de tudo, se eu colocar Deus em primeiro lugar, Ele está dizendo, eu vou acrescentar. Você não precisa nem pedir, Ele sabe o que você precisa. Agora, por que eu me distanciei? Por que eu me afastei? Por que eu me esfriei? Por que eu fui perdendo o primeiro amor? Porque Deus deixou de ser a minha prioridade. Quando Ele voltar a ser a prioridade, você volta ao primeiro amor. Porque você vai voltar a orar mais, você vai voltar a ler mais a Bíblia, você vai voltar a vir mais na igreja, você vai voltar a jejuar mais, você vai voltar a andar conectado com Deus. Quando eu estou conectado, eu volto ao primeiro amor. Esse é o caminho de volta. Quando Deus volta a ser a minha prioridade. A gente foi se distanciando porque Ele deixou de ser. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que Jesus disse para os discípulos. Os discípulos estavam preocupados em quem seria o maior. Então eles não estavam mais preocupados em servir. Eles queriam aparecer. Porque quando eu quero ser o maior, eu não quero servir, eu quero aparecer. E quando eu quero aparecer, é porque eu estou me distanciando de Deus. Porque quando eu estou perto de Deus, eu não quero aparecer, eu quero que Deus apareça.
Mateus, vamos comigo. Jesus vai dar uma lição no capítulo 18 nos discípulos. E eu vou ler com vocês esse versículo agora. E às vezes nós queremos ser o maior, queremos ser o melhor. A gente não tem que querer ser o maior ou o melhor. A gente tem que querer que Deus seja glorificado. Que Deus seja louvado, adorado, seja visto através da nossa vida. Mateus 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, o que eles disseram? Quem é o maior no reino? O que importa, irmão? Ser o maior? Então Jesus viu que os discípulos não estavam bem. Eles estavam andando com Jesus, mas estavam começando a se distanciar de quem? De Jesus. Porque a preocupação deles agora era ser o maior, aparecer, não era servir. Era quem é o maior, Senhor. Quem é que vai ser? Aí Jesus, no versículo 2, e Jesus chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, conversão é mudança, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entraria onde? Porque a criança não está preocupada quem é o maior, ela não está preocupada quem é o melhor, ela está preocupada em agradar o Pai, em chamar a atenção do Pai. Jesus está dizendo, a gente tem que voltar a ser como criança. Quando você viu o seu irmão ser usado, e você dizia, glória a Deus, Deus está usando o meu irmão. Você ficava feliz por ele, dava até um parabéns para ele. Hoje, se o teu irmão for usado, o que ele tem que eu não tenho? Por que ele está ali e eu não estou? Começa a inveja. O que eu faço? Vou derrubar o fulano. Se eu derrubar o fulano, eu passo na frente. Não, a gente não tinha que ter isso no coração. Aí diz mais aqui, ó. Como é que diz? 4. Portanto, aquele que se tornar como? Porque o orgulho nos fez querer ser o maior. Jesus está dizendo, temos que voltar para a humildade. Como esta criança, este é o maior aonde? Diga com o pastor, diga servir por servir. Não estou esperando nada em troca. Se Deus quiser me chamar para a obra, Ele que chame. Só o que eu quero ajudar. Não estou preocupado com nada, não. Quando eu comecei na igreja, só o que eu queria era servir. Cheguei, pastor, puxa, olha, eu estou aqui e tal. Até nem me ofereci, foi ele que me chamou. Ele disse, olha, Luiz, eu vou te chamar. Eu falei, olha, eu estou aqui para servir. Se o senhor mandar eu fazer, eu faço. Ele disse, vai ser o porteiro. Eu disse, Glória, você é o melhor porteiro que essa igreja teve. Vou apertar a mão de todo mundo, cumprimentar. Se passar pessoas na porta, eu chamava elas para dentro da igreja. Vamos entrar e ter um culto agora com o pastor tal, é uma bênção. E não estava nem preocupado se ele queria que eu fosse. Um dia ele disse, agora você vai ser meu obreiro. Eu falei, tá bom, glória a Deus. Se o senhor quiser que eu seja, porque eu estou aqui para servir. Um dia chegou o outro pastor e disse, você vai ser um pastor da igreja. Eu falei, eu nunca pedi para ser. Eu falei, se o senhor quer que eu seja, eu estou aqui para quê? Não perca isso. Eu estou aqui só para servir o que Deus quiser que a gente sirva. Se amanhã eu tiver que voltar, abrir a porta, glória a Deus. Abra com amor. Nunca deixe de fazer o quê? Servir. Deus, glória a Deus, vamos servir com alegria. Aí diz o 4, aquele que se tornar humilde como essa criança, ele é o maior aonde? No reino. Sabe por que criança? Porque a criança, se você repreender ela, daqui uns minutos ela está te abraçando. A criança, se você der uma promessa, olha, eu vou te dar uma bicicleta, ela nem sabe se ela vai ganhar. No outro dia ela conta para a escola inteira. Meu pai vai me dar uma bicicleta, nem sabe. O Joaquim, o João, ela conta para a classe, ela fala para a professora, olha, meu pai vai me dar uma bicicleta se eu passar de ano. A criança tem uma fé no pai. Irmão, às vezes a gente perdeu a fé que a gente tinha no nosso Deus. Se a criança estiver em cima de um beliche e o pai abrir os olhos e disser, pula, o que ela faz? Ela não pensa duas vezes. Ela pula. Será que a gente ainda tem essa fé? Esse amor, essa inocência. Às vezes a gente deixou tanta maldade, sujeira, coisa errada entrar. Está na hora da gente limpar o coração e voltar para perto de quem? Fazer ele voltar a ser a nossa prioridade. Ele tem ciúmes. Você tem dedicado para ele o tempo que ele espera de ti? Você tem buscado como ele espera que você busque? Você já parou para pensar que às vezes o Espírito Santo, ele passa a noite dele triste? Porque ele queria ter tido um momento com você. E você disse, eu estou cansado. Amanhã eu oro, hoje eu não vou orar. E às vezes ele passou a noite do seu lado triste.
Porque o dia inteiro você não tirou nenhum momento para Ele, para conversar, para orar, para buscar. E às vezes quando tu dobra o joelho é só para dizer: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa, manda dinheiro, tá difícil, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma porta de emprego, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero uma promoção, eu quero não sei o quê. E Ele puxa. Você nunca fala comigo. E quando me procura, é só para fazer o quê? Deus não está procurando os pedintes. Deus procura os verdadeiros. Estamos sendo adorador? Você tem tirado tempo para ficar na presença dele dizendo: eu te amo. Deus, hoje eu vim aqui, eu não quero pedir nada. Eu quero só adorar, eu quero buscar. A Bíblia está dizendo que ele tem ciúmes, porque ele te vê às vezes 2 horas vidrado numa televisão, mas ele não te vê vidrado na palavra dele, querendo entender o que ele disse, por que está escrito. Irmão, a gente perdeu o primeiro amor porque nós estamos dentro da igreja, mas não percebemos. Fomos nos distanciando de quem? Do Senhor. Às vezes nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, mas não estamos envolvidos com quem? É hora de voltar a se envolver com Ele. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você acabou de assistir uma das minhas mensagens, eu peço que você então deixe o seu like, curta ali essa mensagem, que quanto mais curtidas essa mensagem tiver, esse vídeo tiver, mais o YouTube então vai estar oferecendo ele para outras pessoas assistir. Se você puder compartilhar, divulgar o nosso canal, te agradeço. Um abraço e que as outras mensagens também possam abençoar você.